Mais um domingo fora de casa, né? Sede vazia, bases vazias, mas as nossas casas estão cheias. Olha quanta gente ungida aí do seu lado, gente abençoada. Olha direito, dá um abraço, dá paz para quem está do seu lado aí. E isso, hoje é domingo, é dia de culto, não é célula, viu? É culto, rede de família. E nós estamos em abril, o mês das possibilidades. Eu acredito que será um mês muito mais especial, em amplitude de milagres, de propostas, de oportunidades e de conquistas do que foi março. Eu acredito nisso. Abril é o primeiro mês pós-profecia dos 3 meses costurados. Quem esteve no Réveillon entende o que foi dito. Quem esteve na casa de profeta compreende o que eu estou falando. Mas também abril é um mês muito especial. Por quê? Porque estamos dentro do percurso dos 40 dias que antecedem a Páscoa. Nós estamos no período da Quaresma. Nós estamos no período também saindo do jejum de Daniel e entrando no mês da ressurreição. Seja bem-vindo ao mês da ressurreição. O mês onde nós veremos grandes sinais e maravilhas em nosso meio. Sabe por que eu afirmo isso? Porque onde existem homens e mulheres de fé ativa, de fé convicta, de fé verdadeira, de fé com obras, é impossível que não aconteçam milagres. É impossível que as respostas não aconteçam na direção das orações feitas. Você está no lugar adequado nesse tempo, no lugar oportuno nesse tempo. Nós nos reunimos fora do templo também, porque está escrito que a Igreja Apostólica se reunia constantemente no templo e nas casas. E não cessavam de ensinar a doutrina, de ensinar que Jesus Cristo é o Messias. E nós acreditamos que Jesus Cristo é o Messias. No mês da ressurreição, nós declaramos que assim como Jesus ressuscitou, haverá ressurreição na nossa direção em todas as áreas de nossas vidas. A sua casa, a sua família, a sua vida será alcançada por cada decreto liberado esse mês, em nome de Jesus. Então, se alegre e celebre e seja bem-vindo ao mês apostólico da ressurreição. O mês onde você verá coisas grandes serem feitas na tua casa, na tua família e na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu espero que você esteja ansioso por esse tempo. Olha, essa quarentena, esse período que as igrejas estão entre aspas, fechadas, nós temos visto a força de uma igreja celular. Há 20 anos atrás, quando a visão celular nascia, nós éramos vistos como um movimento passageiro, um modismo de crente, um modismo protestante. E há 20 anos estamos aí. E nessa bagunça que está, nesse caos que está o mundo, as igrejas em células são as igrejas que têm sobrevivido na ativa. Tem uma briga de alguns pastores, fecha ou não fecha, a nossa igreja não pode fechar, a nossa igreja não dá certo se fechar. Nós acreditamos, se é necessário fechar, fechemos. E fechamos. Mas nós não estamos preocupados, porque a igreja é o corpo vivo de Cristo, em atividade, proativo. E esse corpo é composto de células, como o nosso corpo é composto de células. E como igreja em células, nós não temos dificuldade de continuar sendo igreja, agindo, trabalhando, conquistando, avançando e nos congregando, porque nós nos congregamos nos lares. Então você está agora sentado nessa cadeira, nessa residência, nesse espaço aberto, graças à nossa identidade celular, graças à nossa visão celular. E nós não estamos presos a prédios, nós estamos presos a Cristo. Então agora você vai ficar de pé e vamos orar, dando as boas-vindas a esse mês abençoado. Fique de pé. Dê a mão a seu irmão que está aí do lado. Puxe da direita, puxe da esquerda, junte as mãos. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido Yahvé, nós estamos muito felizes por esse período, por esse ciclo. Nós estamos debaixo de um decreto. Olha como é tremendo quando nós nos movemos em obediência ao que o Senhor nos diz. Cada mês desse
foram costurados todos esses meses, há 6 meses atrás. E agora tudo está se encaixando, as profecias estão ganhando forma e sentido. Agora eu entendo porque abril, esse ano, foi chamado de o mês da ressurreição. Porque realmente há um decreto de morte sobre todo mundo. Há um surto de pânico sobre todo mundo. Mas para nós, há um decreto de vida. O Senhor Jesus é ressurreição e vida. E é nesse decreto do teu Filho, Jesus Cristo, que nós nos apegamos, ó Deus Pai. E nós abençoamos cada homem e cada mulher aqui reunidos conosco. Juntos em família carnal e em família espiritual. E te agradecemos por tua fidelidade dentro do percurso desse tempo, dos anos e das décadas. E pela tua fidelidade de nos permitir estarmos aqui hoje, nessa tarde de domingo, reunidos como igreja, para adorarmos o nome do teu Filho e exaltarmos o teu Espírito através do nosso culto racional. Ó Deus Pai, nós te suplicamos que o Senhor nos agracie esse tempo, com milagres, sinais, prodígios e maravilhas, e que todos os homens que são chamados pelo teu nome, que todas as mulheres que servem ao Senhor possam experimentar do melhor tempo dos últimos meses. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Seja bem-vindo ao mês apostólico da ressurreição. Pegue sua Bíblia, abra comigo na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Abra seu aplicativo, fique de pé. Não esqueça que nós estamos em um culto, viu? É importante lembrarmos disso. Estou em casa. Não, nós estamos em um culto. A reverência, ela é muito importante. 1 aos Coríntios, capítulo 15, verso 50. Aí prosseguimos em diante. Todo mundo encontrou? Abriu? Vamos ler? Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível pode herdar o que é imperecível. Eis que lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que já está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Yahvé, que nos dá a vitória por meio do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Repito, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Que palavra! Nós abrimos o mês apostólico da ressurreição, citando Paulo. A epístola de Paulo a Coríntios, a epístola de Paulo aos irmãos de Corinto, uma epístola poderosa. E pode sentar, tome seu assento. Vamos meditar sistematicamente nesse texto que abre o nosso mês apostólico, que respalda, fundamenta o tema e o decreto desse mês. No versículo 1, você vê que Paulo ele declara o seguinte: não há como nós herdarmos algo espiritual sendo carnal. Não há como nós entrarmos no reino de Deus e usufruirmos dos benefícios desse reino
de forma carnal. Ou nós possuímos uma mente espiritual, ou nós possuímos um comportamento espiritual, decisões baseadas no Espírito, raciocínio gerado a partir do Espírito, ou jamais nós poderemos viver o reino de Deus em sua plenitude. Quando Paulo fala de espiritualizar a vida para que o reino seja estabelecido, Paulo não está dizendo para nós vivermos como anjos. Paulo não está dizendo para a gente viver em um mundo paralelo. Não, ele simplesmente está afirmando, se nós somos do céu, naturalmente nós devemos pensar como o céu pensa, viver como o céu deseja que vivamos. Se o céu é um plano espiritual, nós devemos viver como homens espirituais e mulheres espirituais. Observe aqui uma coisa. Como é que os nossos conhecidos vivem? Os ímpios. Tantos amigos que nós temos, parentes ímpios, como é que eles vivem? Como ímpios. Eles vivem como homens e mulheres da terra. Eles vivem essa vida. Eles vivem esse sistema que jaz no maligno. Eles vivem isso aqui. Então é naturalmente que o comportamento, a postura, a mentalidade, principalmente deles, seja baseado na carne. Agora nós somos do Espírito. Pecamos, erramos, temos desejos carnais. Isso é intrínseco, isso não tem como ser arrancado. Somos humanos, mas o nosso espírito está pronto. A nossa carne é fraca, mas o nosso espírito está pronto. E se o nosso espírito está pronto, ele é do céu. E se ele é do céu, ele tem que pensar como o céu. As redes sociais, elas trouxeram um grande prejuízo para nós. Nós temos bebido tanto, comido tanto das redes sociais, de ímpios, que nós estamos começando a pensar como eles. Nós pensamos, nós raciocinamos e automaticamente nós tomamos decisões e comportamentos e posturas influenciados por esses pensamentos mundanos. E como é que nós iremos herdar as coisas do reino de Deus se nós não estamos vivendo como alguém que faz parte do reino de Deus deveria viver? É disso que Paulo está tratando. Olha, que há mais de 1000 e tantos anos atrás, Paulo já tinha essa preocupação em Corinto. Porque ele não conhecia o Brasil, porque ele não conheceu as Américas, porque ele não conheceu a nossa rua, o nosso bairro, e não viu as nossas redes sociais. Senão isso aqui teria sido muito mais grave, muito mais exortante. Mas acompanhe comigo o que ele continua dizendo. Ele diz que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Paulo está falando sobre a morte. Não é que quando nós morremos nós estamos dormindo, não. A tradução original ela diz, nem todos descansaremos, nem todos teremos um Shabá. Então não é de dormir, é de descanso, é de repouso. Às vezes você está descansando, não está dormindo, é repouso. Então Paulo está dizendo, nem todos irão morrer e ter repouso dessa vida, mas todos serão ressuscitados, todos. A palavra afirma que aqueles que morreram em Cristo ressurgirão primeiro, e aqueles que estão vivos em Cristo serão arrebatados. Então todos nós iremos ser transformados. Lembre sempre disso e não duvide. O diabo bate contra a ressurreição desde os tempos de Cristo. Ele prega que não há ressurreição, porque ele sabe que a pessoa, se ela não pensa no espiritual, na ressurreição e na prestação de conta, ela vai viver a vida deliberadamente, porque ela acha que morreu, acaba tudo. Ela acha que com a morte tudo se destrói. E muitos estão ensinando isso, mas quando se morre, aí é que se vive, seja para a eternidade com Cristo, seja para a condenação eterna, mas todos possuem espírito. Nós somos tricótomos, corpo, alma e espírito. O corpo se acaba, a alma volta para Deus e o espírito vai para a eternidade. E Paulo está lembrando-nos disso. O que nós temos feito da nossa vida não irá passar em branco, porque todos iremos prestar conta. E ele continua no versículo posterior, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade. Ele está falando que aqueles que morreram ou estão vivos na matéria serão transformados em espíritos glorificados
para se encontrarem com Deus. Existe uma esperança para quem vive em Deus. Existe uma esperança para nós, para mim, para você, para minha casa, para sua casa, para todos que estão aí reunidos nesse domingo. Há uma esperança, e essa esperança é ressurreição e vida. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Então nós cremos nessa ressurreição, porque nós cremos em Jesus. E Paulo continua dizendo que se esse corpo mortal recebe uma incorruptibilidade, ele se torna imortal. Aí Paulo faz uma pergunta: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aonde está, ó morte, a acusação, a sentença de destruição? Porque Paulo diz que depois da incorruptibilidade se cumprirá o que está escrito: a morte foi destruída pela vitória. Paulo, na verdade, ele parafraseia um decreto de Oséias. Oséias, no capítulo 13, no versículo 14, disse: e eu os redimirei do poder da sepultura, e os resgatarei da morte. Onde está, ó morte, as suas pragas? Onde está, ó sepultura, a sua destruição? Oséias, na verdade, está falando boca, mas é Deus quem está falando. Você vê que é na primeira pessoa, e é Deus e Yahvé quem está falando na boca do profeta Oséias. Mas Paulo parafraseia com a sua contextualização a frase de Oséias. E ele pergunta: o aguilhão da morte onde está? Sabe por quê que a morte não tem mais aguilhão nem contra mim, nem contra você? Porque o pecado, ele é cravado na lei. E a lei é quem crava o pecado, é quem crucifica o pecado. Mas nós estamos debaixo da graça. E a graça tira todo o poder do pecado, tira todo o poder de Satanás. E ele não pode nada contra aqueles que estão em Cristo, porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Aleluia! E Paulo continua dizendo: mas graças a Deus e Yahvé, que nos dá a vitória por meio do seu Filho Jesus Cristo. Portanto, meus amados, mantenham-se firmes, que nada os abale. O povo está desesperado, o povo está surtando, o povo está em crise. Oh, coronavírus está aí dominando tudo, eu vou morrer. O que tem de crente surtando? Está surtando porque já era surtado. Tem muito crente em pânico, porque deixa de ler as profecias para ler noticiário da Globo. Tem muito crente esquecendo que estava escrito tudo que nós estamos vivendo. E eu quero lhe dizer que isso aqui não se compara com o que virá. Pandemia, quarentena, vem a grande tribulação aí. E antes da grande tribulação virão dezenas de pandemias piores, catástrofes piores, tragédias piores. E nós vamos poder lembrar do que disse o apóstolo Paulo: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Vocês podem matar o corpo, mas não vão condenar o espírito. Nós somos salvos graças a Jesus Cristo, e é nisso que nós temos de nos apegar. Iremos morrer um dia, e só vai acontecer se o Senhor permitir. Tudo está escrito. Nós não podemos nos desesperar. No mês da ressurreição, nós temos que lembrar do decreto principal. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Ele é a vida. E haverá vida para a tua casa, em nome de Jesus. Haverá vida para a tua família. Nessa vida que a gente está respirando, mas a vida em abundância. Haverá vida no teu trabalho. O teu testemunho no teu trabalho irá te promover, irá te ampliar, irá abrir portas que você nunca imaginou que seriam abertas. Nesse mês da ressurreição, haverá ressurreição para os teus sonhos que foram cancelados no passado por decepção, frustração, mágoa, ferida, medo. Haverá ressurreição para os planos que o Senhor colocou no teu coração. E haverá vida e vida em abundância. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. E nós nos perguntamos hoje: ó morte, aonde está o aguilhão? Aonde está a condenação? Aonde estão as correntes que prendiam? Aonde estão o cativeiro e a doença? Aonde estão a morte, as condenações, as acusações? Aonde
estão essas coisas? Porque nós temos Jesus, e aonde Jesus está, e aonde Jesus chega, e aonde Jesus entra, a vida, a ressurreição e vida. E nós acreditamos nisso, e como disse Oséias, Yahvé na boca de Oséias, eu os redimirei do poder do cativeiro da sepultura. Você pode estar aí debaixo de um decreto de morte, o diagnóstico de uma enfermidade sem cura, perdeu o emprego, está perdendo a família, filho envolvido com drogas, marido deixando você em casa indo para a mesa de um bar. Pode ter todo o diagnóstico, toda a sentença do inferno e toda a maldição lançada, sem causa não pega, porque sobre a tua cabeça há um decreto de vida, ressurreição e vida. Se há o decreto de ressurreição e vida, nenhuma condenação vai se estabelecer, porque sem causa não pega, e a causa não existe, porque você recebeu um decreto de vida. Dê um forte aplauso ao Senhor. E Paulo fala, afirma, a morte foi destruída pela vitória, a vitória do Calvário. Jesus na cruz venceu a morte. Jesus na cruz conquistou a graça. Jesus na cruz nos salvou. Jesus na cruz nos redimiu de toda acusação. Jesus na cruz nos abençoou de lá, hoje, até o futuro na ressurreição. Eu não fui abençoado no passado. Eu não serei abençoado no futuro. Eu sou a bênção do Senhor. Você é a própria bênção do Senhor. Então, eu fui abençoado, estou abençoado e serei abençoado porque eu sou a bênção. Aonde eu me mover, o percurso será da bênção, porque eu sou a bênção do Senhor sobre minha própria existência. Benditos serão, é isso que a Bíblia diz. Os homens de Deus, os que têm fé no Senhor, os que obedecem às Escrituras, os que obedecem o chamado, os que seguem obediência a Ele, os que estão depositados no altar, benditos serão. Então, nós somos a bênção. Você é abençoado porque você é a bênção. Repita para 2 pessoas, você é abençoado. Você é a bênção. Você é abençoado porque você é a bênção. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração e repita comigo. O Senhor tem um plano para a minha vida. Repita. O Senhor tem um plano para a minha vida. E esse plano irá se cumprir. Ele é a ressurreição e vida. Nenhuma ameaça de morte, nenhuma ameaça de despejo, nenhuma ameaça de falência, nenhuma ameaça de uma doença que possa gerar morte, nenhuma ameaça, nenhum diagnóstico, nenhuma acusação poderá me separar do amor de Deus. Porque eu estou firmado na graça do Senhor. Eu estou firmado no amor de Deus. Eu estou firmado em Jesus Cristo. E Ele me prometeu que para mim, Ele sempre será ressurreição e vida. Você é uma bênção. Você é a bênção. Você é abençoado em todas as direções. Porque o decreto desse mês apostólico vem hoje, nesse domingo, sobre a tua vida, em nome de Jesus. Fique de pé. Abra suas mãos. Que essa bênção do mês apostólico da ressurreição venha sobre você. Em o nome de Jesus. Que essa bênção do mês apostólico venha sobre a sua casa. Em o nome de Jesus. Que portas sejam abertas agora. Que curas sejam efetuadas agora. Que palavra de destino alcance o teu destino e ative o teu destino agora. Que toda condenação, toda acusação, todo diagnóstico seja cancelado, caia por terra na autoridade do nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe agora e sempre, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Diga amém, se expresse. Aleluia. Um ótimo domingo, o culto continua. Seja abençoado, tem compromisso com Deus. E por que estamos hoje reunidos aqui? Porque a ordem da Bíblia é: não deixem de se congregar, como é costume de muitos. Então nós estamos nos congregando. Quando o templo abrir e voltar às suas atividades, estaremos nos congregando como igreja do Senhor. Um beijo no coração, graça e paz.